meu nome é Marcela, nós estamos na terceira aula de Introdução a Banco de Dados e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais os conceitos de modelagem conceitual. Então, um dos nossos objetivos com essa unidade é capacitar o aluno, vocês lindos, para realizar a modelagem conceitual de um domínio do conhecimento. Ou seja, o que vocês quiserem modelar, nós podemos estar modelando. E, em seguida, nós também vamos aprender como fazer o mapeamento para o formato lógico relacional utilizado pelos bancos de dados relacionais. Lembrando que, nesta matéria, nós não vamos trabalhar com profundidade os conceitos de banco de dados não relacionais. A gente já passou um pouco sobre isso, mas a gente não vai se aprofundar nesse aspecto. Então, e isso significa aprender a realizar a modelagem dos dados. Então, nós temos aqui algumas palavras-chave de modelagem conceitual, modelo, entidade, relacionamento, entidades, relacionamentos e atributos, e abstrações de dados com especialização, generalização e agregação. Então, assim como a gente já tinha falado nas primeiras aulas, mas é importante retomar, aqui no plano de ensino nós temos algumas videoaulas que são importantes que são importantes para vocês assistirem, uma vez que essa aula que a gente tem aqui é uma aula resumo. É uma aula para a gente tirar dúvida, é uma aula para a gente conversar, para a gente poder aprofundar em algumas coisas, mas é muito importante que vocês, fora dessa aula, também estudem alguma coisa. Então, eu quero pedir para vocês que, se vocês perceberem que vocês não estão conseguindo estudar, vocês me falam que a gente combina um horário para a gente poder estudar junto. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso também. Então, aí a gente vai hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre o modelo relacional, modelos conceituais, lógicos e físicos, um pouco de modelo de entidade de relacionamento, o que são entidades, o que são atributos. Então, isso daqui para vocês assistirem até o dia 16, até a data de hoje, é mais para vocês virem um pouco mais preparados para a aula, para que vocês absorvam o conhecimento com mais facilidade. Então, beleza. Agora nós vamos começar. Então, introdução a banco de dados, data de hoje. Então, a gente vai retomar um pouco sobre dado, informação e conhecimento, sobre sistema gerenciador de banco de dados e sistemas de banco de dados, histórico e evolução, e a gente também vai relembrar um pouco a diferença entre planilha e banco de dados. Esses conceitos estão bons para vocês? Vocês conseguem entender esses conceitos? A gente vai passar um pouquinho um por um, mas eu gostaria que vocês já se sentissem um pouco mais à vontade com esses conceitos. Então, quando a gente fala de dado, informação e conhecimento, a gente está falando de um fenômeno que não é simples. A gente está falando de um fenômeno complexo, que é difícil de separar um do outro, porque às vezes o que é informação para mim é um dado para vocês, e às vezes o que é conhecimento para vocês é um dado para mim. Então, é muito complicado porque efetivamente a gente não consegue separar conceitualmente um do outro. A gente consegue falar que dado é isso, informação é isso, conhecimento é aquilo. Dado é o simples, informação tem um pouquinho mais de corpo, e o conhecimento já é aquela coisa mais metafísica, aquela coisa mais legal, que a gente consegue compreender com aquele contexto como um todo. Mas, efetivamente, quando a gente olha aqui na nossa pirâmide, a gente sabe que a gente tem na nossa base os dados, então os dados eles são muito maiores do que a gente consegue sintetizar, por exemplo. Então, a gente tem aqui a síntese, a gente tem a análise, Então, vamos começar de baixo para cima. Então, o dado ele pode se transformar em informação. Como consequência, quando entra uma ação humana, ele pode se transformar em conhecimento, e aquele conhecimento pode se tornar uma compreensão, que aí já tem um pouco mais de uma crítica humana, e a gente pode analisar e também sintetizar algumas dessas informações. Então, não fez o que eu queria. Fiz agora. Então, eu quero que vocês já se sintam mais confortáveis com esses conceitos. E agora a gente vai passar a relembrar um pouco de SGBD. Alguém lembra o que é isso?
Pode abrir o microfone e falar. É Alguém tem que falar. É o sistema em si, tipo, que coordena, que faz a ligação entre o banco de dados com a programação? Não, tem outra coisa. Eu esqueci o nome da outro negócio. É que eu lembrei daquele esquema que tem Tá vendo um na sistema tela? de. Tá na tela. Isso, agora sim, isso. Aí. Exatamente isso. Que faz a Isso, ligação, né, dos programas com o banco de dados. isso mesmo. Por meio de uma linguagem, né? E vocês lembram que a gente falou um pouco de SQL, que é o Search Query Language? Alguém mais quer falar? Pode estar falando. Né? Tá bom. Então, aqui, como o Guilherme estava explicando para a gente, o SGBD ele é um sistema que vai fazer o gerenciamento entre as aplicações e usuários e a base de dados. E isso é muito importante porque você consegue controlar o seu acesso ao banco de dados, então tem todas aquelas características que a gente falou, de segurança, de controle de versionamento, então tem todas aquelas características desejáveis que a gente trabalhou na aula passada. E uma outra coisa também que a gente trabalhou, peraí, é para cima, aí, que é a diferença entre um banco de dados, um SGBD e um sistema de banco de dados. Porque o que efetivamente é o banco de dados? É a sua base de dados, onde estão suas tabelas, onde estão suas restrições. Então, ali que você colocou cada coisa no lugar que você quer. O SGBD é um sistema que vai te ajudar a fazer o gerenciamento, para você inserir novos dados, inserir novas bases, você vai fazer por ele. Então, você tem aquele ambiente controlado e o sistema de banco de dados é tudo que envolve aquele belíssimo banco de dados que você tem. Então, você tem os usuários, que podem ser os programadores também, mas os usuários finalísticos. Então, você vai ter consultas e programas, você vai ter o banco de dados, você vai ter... Deixa eu ver se eu consigo achar a canetinha aqui. Cadê a canetinha? Ai, humilhada pelo PowerPoint. Gente do céu, não vira professor não, que vocês param de aprender mexendo no PowerPoint. Então, isso tudo forma o sistema de banco de dados. Então, a gente já viu um pouquinho dessa diferença também. E vocês lembram alguma coisa sobre histórico e evolução do banco de dados? O que a gente apresentou na aula passada que é mais importante? O que vocês têm aí para me dizer? Ahá! Achei. Alguém fala alguma coisa, por favor. Professora, eu só não entendi muito bem aquele conceito daquela parte do slide, né, da última aula, que fala de abstrações. Ah, sim. Então tá. Então peraí que nós vamos voltar nisso. Deixa eu... Já a tia consiga mexer aqui no trem que tá complicado. Tá nessa tela de cá. Ai, eu não sei mexer mais em nada. Ai, eu quero desistir. Aí pronto. Deixa eu achar aqui. Vamos pra lá e pra cá. Então, abstração, a gente vai voltar um pouquinho nisso também, mas eu quero apresentar o slide da aula anterior, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu parar a gravação aqui agora, para não ficar um vídeo muito extenso. E para